Chegamos então em nossa jornada na lição de número 4 aqui da classe dos adolescentes. Texto escrito e comentado pelo pastor Rafael Luz. Estamos abordando neste terceiro trimestre da CPAD em 2025 sobre o tema Grandes Cartas para Nós. Estamos estudando com vocês as epístolas gerais. Hoje na lição 4, que vai cair no dia 27 de julho, nós vamos abordar sobre o tema a questão de fé na carta aos Hebreus. Eu espero muito que Deus te use na palavra nessa ministração. Inicie por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica é a leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 6. Depois você vai ler a mensagem em Hebreus capítulo 11, versículo 6, junto com os teus alunos. Deixando, Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa, que está chegando por aqui, se inscreve no canal, tá? Envia essa aula para mais alguém. Você pode me acompanhar pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você colocar aí, Janderson Nascimento EBD. Eu vou ter o prazer em te receber em todas essas plataformas, claro, para a glória de Deus. Eu oro para que o Senhor te use na palavra e que essa aula seja uma bênção na escola dominical da sua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adolescentes. Lembrando que nós estamos estudando, neste trimestre, as epístolas gerais. O Novo Testamento ele pode ser dividido em 5 grupos. Em primeiro lugar, você precisa demonstrar para os seus alunos que o Novo Testamento possui então 27 livros. Esses 5 grupos são divididos em blocos teológicos. O primeiro bloco é conhecido então como os Evangelhos, que entra aqui, Mateus até João. O segundo grupo é conhecido como o livro histórico, entra o texto de Atos dos Apóstolos. O terceiro grupo é conhecido então como as Epístolas Paulinas. Nas Paulinas nós temos 13 cartas que se dividem em 3 grupos. Essas 13 cartas se iniciam em Romanos e vão até Filemão. E os 3 grupos são doutrina ou doutrinárias, prisão e pastoral. Inclusive, na classe dos jovens, nesse trimestre, estamos estudando sobre as pastorais para os nossos irmãos e irmãs que assistem às nossas aulas aqui sobre as epístolas pastorais da classe dos jovens. O quarto grupo é o grupo que nós estamos estudando, as epístolas gerais. As gerais se iniciam em Hebreus. Entre elas nós temos Hebreus, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, nós vamos ter 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Inclusive, neste trimestre, a classe dos juvenis e adolescentes também está estudando esse mesmo contexto histórico e bíblico sobre essas cartas também. Na aula de hoje, nós vamos finalizar a Epístola aos Hebreus. E na aula que vem, vamos iniciar a Epístola de Tiago. Lembra disso? E o último grupo do Novo Testamento é conhecido como Revelação, onde entra Apocalipse. Na aula de hoje, nós vamos pegar então o texto de Hebreus. A carta aos Hebreus é uma epístola escrita de forma anônima. Nós não sabemos quem é o autor da carta. Sabemos, como já disse para você, que possivelmente é um discípulo da segunda geração que oculta o seu nome. A igreja já conhecia e sabia quem foi que escreveu o texto. A carta, ela narra a respeito da superioridade de Jesus. Jesus é maior. Ele é superior aos profetas, a Moisés, a linhagem de Arão. Ele é Senhor e o seu sacrifício na cruz do Calvário foi superior a todas as coisas. E de uma vez por todas fomos comprados pelo sangue de Jesus. É que o autor da Epístola aos Hebreus, ele destaca muito bem esse contexto para a gente. Só que no capítulo 11, ele também está destacando a respeito da própria fé de estar em Jesus. Por que ele descreve isso? Muitas pessoas que estavam servindo ao Senhor, que estavam recebendo essa carta, estavam pensando em abandonar a fé e voltar para a antiga prática religiosa, para o judaísmo, e voltar para a antiga crença de servir a Deus na antiga aliança. Só que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, a antiga aliança passou, a cruz do Calvário é o marco, e em Cristo agora nós estamos na nova aliança. Então estar com Jesus é melhor. E agora ele toma um exemplo de diversos heróis da fé do Antigo Testamento e descreve essas pessoas, elas aguardaram sobre essa promessa e permaneceram na fé. Nós já estamos experimentando a promessa,
fomos testemunhas dessa promessa e percebemos então a glória de Deus sendo revelada em Jesus. É esse contexto que você vai trabalhar hoje em sala de aula. Eu espero muito que o Espírito de Deus possa te usar na ministração. E se essa aula já está contribuindo com você, se você pode, deixa aí teu comentário também e envie essa aula para mais alguém. O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o argumento o que é fé. Na classe dos adolescentes, vamos abordar então sobre o que é fé. Você pode ler o texto de Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6. A fé é o firme fundamento de crer em Deus, de esperar em Deus, de colocar a tua vida diante da presença de Deus. Primeiro, nós precisamos definir para você algumas diferenças. Existe a fé para a salvação, que é aquela convicta que você acredita em Jesus pela fé. O próprio apóstolo Paulo descreve isso lá no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Também em Romanos, capítulo 1, versículos 14, 15, 16. Você pode ler até o 17 também. Ele apresenta que a fé agora ela é um fundamento. Você pode ler também o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 31 a seguir. E aqui em Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus está descrevendo que a fé ela é uma fé convicta, uma fé que crê. Vamos definir. A fé para a salvação ela é estabelecida a partir do momento que você crê em Jesus, mediante a fé. A fé para a salvação ela precisa ser estabelecida em teu coração ao crer em Jesus. Todos nós precisamos passar pelo processo dessa fé para a salvação. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Isso é fé para a salvação. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu creio no Calvário. Eu acredito na obra da salvação. Então, isso é fé para a salvação. A segunda perspectiva que você precisa entender é que existe também a fé natural. A fé de acreditar, por exemplo, na existência de todas as coisas. Essa fé natural também é conhecida como esperança. Esperança por uma melhora, por uma boa saúde. Todos nós temos a fé natural. A fé para a salvação é a fé convicta, como eu descrevi para você. Eu creio em Jesus. E a fé natural é aquela fé que é estabelecida como uma esperança de buscar, especialmente com convicção, os objetivos da sua vida. Existe também a fé como dom. De acordo com a Bíblia descreve a fé como dom de forma poderosa, muito entrelaçada como crer no poder de Deus, como crer nas maravilhas de Deus, na ação do Todo-Poderoso, na ação de servir a Deus, e por essa ação Deus realiza milagres. Deus expulsa demônios, faz curas, realiza o impossível por você por intermédio da fé. Então nós temos aqui 3 classificações: a fé para a salvação, a fé natural e a fé como dom. Hoje eu vou observar com você como proposta do autor da própria lição e proposta também do autor da Epístola aos Hebreus, a fé para a salvação. Ele está escrevendo aqui para os irmãos essa fé convicta de permanecer em Jesus. Porque muitas pessoas estavam abandonando a fé e agora ele pega um exemplo, ele pega uma cartela e descreve diversos exemplos do Antigo Testamento de pessoas que permaneceram firmes, crendo no Deus El Shaddai pela fé. E eles testemunharam Jesus pela fé. E testemunharam Jesus pela fé e agora permaneceram em Jesus pela fé. E ele então descreve esses exemplos para dizer que valia muito a pena agora permanecer em Jesus, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da luta e de qualquer tribulação. Então essa fé estabelecida agora, ela não pode ser negada, mas ela precisa ser uma fé que traz frutos e permanece em você, em teu coração. Esse é o sentido do primeiro ponto da lição. Vamos avançar agora para o segundo ponto, que traça então os grandes exemplos de fé como proposta da aula de hoje. No segundo ponto da lição, você vai citar os grandes exemplos de fé. Então, observe que você está entrando especialmente no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Nesse capítulo 11, você vai encontrar diversas pessoas que tiveram aqui uma fé convicta em Deus. É aquilo, ele pega um catálogo de pessoas do Antigo Testamento e descreve, mostrando para os irmãos que receberiam essa carta, que essas pessoas se tornaram heróis da fé
por crerem na ação e na chegada do Messias, mesmo sem antes de conhecer o Messias, que é Jesus, e eles conheceram a respeito de Jesus muito de perto pelo testemunho dos apóstolos, alguns como testemunhas oculares, e ele está descrevendo que valia a pena permanecer nessa fé. Capítulo 11, versículo 4, você encontra então exemplos de fé, como um exemplo citado de forma categórica aqui. Ele vai descrevendo esses exemplos no versículo 5, a fé de Enoque, que caminhou com Deus. Versículos 7, ele cita a fé de Noé, que serviu a Deus, ouvindo a voz de Deus e construindo a arca. Ele cita também a fé de Abraão, a partir do versículo 8 ao 11, Abraão que creu em Deus e obedeceu e permaneceu firme na vontade do Senhor. Ele cita também a fé de Isaac, no capítulo 11, versículo 20 ao 22, que permaneceu no caminho, e a fé de José também. Ele cita a fé de Moisés, lá no versículo 23 ao 28. Ele descreve muito bem que Israel experimentou a fé, versículos 29 e 30. Versículo 31, ele cita a fé de Raabe, ele cita também a fé de Gibeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e diversos outros profetas, no versículos 32 ao 38, pessoas que venceram pela fé e acreditaram então nas promessas de Deus, acreditaram no caminho, e agora essas pessoas se tornaram heróis da fé. Então, o próprio autor da lição e o autor da epístola está descrevendo para a gente que aquelas pessoas permaneceram firmes, crendo na existência de Deus pela fé. E crendo na existência de Deus, eles passaram a testemunhar para a glória de Deus de grandes milagres. E agora a igreja que está recebendo essa carta testemunha de um grande milagre, a ressurreição de Jesus, os milagres de Jesus, o ministério dos apóstolos que também realizava milagres. Então o autor está dizendo, olha, não vale a pena voltar para a antiga fé, permaneça firme, permaneça convicto pela fé. Não abandone Jesus, não saia da igreja, não volte para o judaísmo, permaneça pela fé, porque essas pessoas venceram e se tornaram heróis da fé, e nós também temos convicção de permanecermos firmes diante de qualquer frente de perseguição sendo levantada contra a igreja. Eu espero que essa aula possa usar você e que você possa ser um instrumento da palavra, ministrando essa aula para os teus alunos também. Eu desejo a você a paz do Senhor e desejo também um grande abraço para a glória de Deus. Você que está me ouvindo pelo Spotify também, um beijo no teu coração. Vamos agora para o terceiro ponto da aula de hoje, terceiro e último, que trata sobre a fé para seguir em frente. Neste terceiro e último ponto da lição dos adolescentes, é muito notável como o autor da Epístola aos Hebreus descreve uma fé para seguir em frente. Essa fé que demonstra então uma confiança inabalável de servir a Deus. Uma fé que coloca o seu coração mediante do Senhor para a salvação. Observe Efésios capítulo 2, versículo 8. Romanos 5:1. Nós vivemos pela fé. Observe o próprio texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Romanos 1:17. 2 Coríntios 5:7. Hebreus 10:38. Nós vencemos pela fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Então você percebe aqui diversas abordagens no Novo Testamento de incentivar a igreja a permanecer na fé. Então eu vejo o autor da Epístola aos Hebreus orientando o povo como um verdadeiro conselheiro e dizendo para os irmãos, não vale a pena abandonar a Jesus. Não vale a pena abandonar a fé. Vale a pena permanecer em Cristo porque o nosso alvo está logo ali. Então, analisar essa epístola também é compreender essa ideia e essa convicção cristã que o autor da epístola tem em incentivar as pessoas a permanecerem firmes com Jesus. O que você vai fazer? Incentive o teu aluno a permanecer firme com Jesus. Diante de qualquer prova ou desafio que possa enfrentar, permaneça firme com Jesus. E que essa palavra possa ser uma bênção para a tua vida e para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, se inscreve aqui no YouTube, no nosso canal, Janderson Nascimento, deixa o likezinho, o teu comentário, porque isso me ajuda muito também. Estamos fazendo algumas mudanças para a tua edificação. Acompanhe a gente no Spotify, procure lá, Pastor Janderson Nascimento, segue a gente lá também, tem aula para vocês. Se já era bom, ficou melhor ainda.
Segue a gente no nosso Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá. Lá você conhece todas as novidades sobre Escola Bíblica Dominical que a gente posta. Você conhece nosso Ministério Pastoral. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esquece, eu estou postando aula, hein? De segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento, sempre a partir das 18 horas. E toda quinta é o encontro marcado da classe dos adolescentes. Quinta pela manhã, 6 da manhã, a partir das 6, tem aula já postada lá no Spotify também, tá? Onde você pode usar e ouvir em qualquer momento do seu dia para a glória de Deus. Eu espero muito que essa aula possa ter te edificado e agora eu quero orar por você, pedindo ao Senhor que Ele te use na palavra na hora da ministração da Escola Bíblica Dominical na tua igreja. Neste momento de oração, eu quero interceder por você que vai ministrar essa aula. Se você tem um pedido de oração, coloque aí, escrito, nós vamos orar por você. Se você quer voltar para Jesus também, fica à vontade, nós vamos interceder por você. Vamos orar juntos para que Deus te use na palavra na hora da ministração. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a tua palavra. Senhor, com humildade, eu quero pedir que o Senhor use o teu servo, use a tua serva no momento da ministração. Que eles possam ser um instrumento na tua mão. Que os alunos possam ser edificados para a glória do teu nome. Senhor, a minha oração é que o teu nome seja glorificado. Edifica esses alunos em cada igreja onde os teus filhos forem ministrar. Usa o Senhor nas tuas mãos. Assim que, Senhor, eu te peço, oro por essa vida que está carente de oração também. Que o Senhor possa abençoá-los para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te abençoar muito na hora da tua ministração. O primeiro texto que eu quero indicar é o do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, editora Agnus, material muito legal para a gente estudar nesse trimestre sobre aí as epístolas gerais. Também quero indicar, como venho indicando para vocês, Introdução ao Novo Testamento do Don Carson, Douglas Moo, Léo Morris, editora Vida Nova, um material sensacional para te trazer uma perspectiva histórica e contextual sobre cada carta que a gente vai abordar. Na aula que vem, lição de número 5, vamos entrar na epístola de Tiago, tá? Tá uma bênção e você vai ser edificado em Jesus. Na aula que vem, lição de número 5, nós vamos abordar sobre o tema. Vamos conhecer a carta de Tiago. E eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.